Meus irmãos e irmãs, nós, como já dito, celebramos hoje esta memória dos santos Marta, Maria e Lázaro. Antes, esta memória era trazida só com a intenção de Santa Marta, né? Ela é uma referência dentro desse caminho, vamos meditar brevemente sobre isso, mas depois, em 2021, o Papa Francisco, nosso saudoso Papa Francisco, acrescentou também a esta memória Maria e Lázaro, para recordar também esta unidade e a presença de uma família que vive em comunhão com Deus e desta família que acolhe sempre Jesus no seio do seu lar, no coração do seu lar. E isso é bonito, importante para nós percebermos hoje quanto valioso é perceber esta acolhida, esse acolhimento de Jesus. E nós sabemos que Jesus cria esta proximidade com eles, Jesus cria esta proximidade e se tornam, como diz a história, amigos. Por isso eu pedi que rezássemos hoje também pelos nossos amigos, pelas pessoas que nos fazem bem, que nos acolhem na generosidade do seu próprio coração, que rezam por nós, que cuidam, que de vez em quando manifestam algum tipo de carinho e acolhimento à nossa vida. Isso é tão bom. Não é? E que nós sejamos esta presença também amorosa na vida de alguém, que nós sejamos também estes e estas que se colocam também a serviço, à disposição. E hoje, então, nós celebramos estes três santos, Marta, Maria e Lázaro, próximos de Jesus, que passam nesse momento do Evangelho por uma situação difícil. O Lázaro havia falecido, estava doente, e enquanto estava doente, envia um recado para Jesus, dizendo: Senhor, o teu amigo está doente, e elas pedem que ele venha à casa delas. E nós devemos saber também, Jesus não estava tão longe, alguns poucos quilômetros dali, mas ele leva alguns dias para chegar até a casa deles. E nesse caminho, certamente, muitas pessoas foram parando Jesus, ele foi vivendo e fazendo muitas coisas, e por isso também é importante perceber que quando ele chega, nós ouvimos no Evangelho, muitos já estavam ali consolando Marta, Maria e Lázaro, Marta e Maria pela morte de Lázaro, e Jesus entra ali, novamente acolhido por Marta, que começa esse diálogo bonito com Jesus. Lembremos também daquele outro trecho em que eles também recebem Jesus em sua casa, numa outra situação, e eu gostaria de refletir esse paralelo, né? Marta, naquele momento do Evangelho, quando Jesus chega, Maria está ali diante do Senhor, ouvindo, rezando, acolhendo a sua palavra, e naquele momento, justamente, Marta diz: Senhor, o Senhor não se importa que a minha irmã esteja aí, enquanto eu estou fazendo tudo. A gente vê uma mulher impetuosa, uma mulher que está reclamando ali com Jesus, né? E nós vemos agora, neste momento do Evangelho, alguém que novamente se aproxima de Jesus. Marta chega diante de Jesus e diz: Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui, o meu irmão não teria morrido, né? Se o Senhor tivesse vindo ao encontro do meu irmão, não teria acontecido isso que aconteceu. E aí, naquele instante do Evangelho, Jesus começa um diálogo e nós vemos este crescimento. É isso que eu gostaria de refletir hoje. Este crescimento espiritual, inclusive, na vida de Marta. Porque naquele momento, naquele outro instante do Evangelho, ela está reclamando, questionando, brigando ali, não é? Agindo de forma impetuosa, ao ponto de Jesus dizer: Maria escolheu a melhor parte, esta não será tirada. E nós entendemos aqui ainda uma mulher com uma personalidade dura, né? Firme, uma mulher decidida, e por isso estão destacados em Marta, Maria e Lázaro, três elementos também importantes. Maria nos mostra a contemplação, a adoração. Marta, essa mulher do serviço, do fazer, do agir. Lázaro é também recordado como esse sinal do milagre, da vitória, não é? Diante da dificuldade. E ali Marta diz: Senhor, ela acolhe Jesus e ao mesmo tempo diz: Senhor, olha, se o Senhor tivesse estado aqui, se não tivesse demorado tanto para chegar, meu irmão estaria vivo. Porque ela acredita em Jesus. E ali já está manifestando um sinal bonito de confiança,
de confiança naquilo que Jesus podia realizar. E por isso, naquele instante, ela mesma diz, olha, se o Senhor tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. E Jesus diz, ele viverá, ele vai ressuscitar. E nesse momento, ela também diz, mas eu queria, Jesus, que o meu irmão estivesse aqui. Eu queria que o Senhor tivesse chegado antes, para que ele pudesse fazer, não tivesse morrido, para que nesse momento não houvesse situação de dor, não existisse essa condição de dor sobre a nossa vida. E aí Jesus no Evangelho diz, ele ressuscitará, porque eu sou a ressurreição e a vida. E aquele que crê em mim, de Jesus, não morre jamais. Naquele momento, Marta faz uma experiência bonita de professar a sua fé em Jesus. E diz, Senhor, eu creio firmemente quem Tu és. Ao mesmo tempo em que ela queria muito que Jesus tivesse chegado antes, nesse momento faz, até em relação envolvida numa situação de dor, de angústia, de tristeza, porque afinal de contas o seu irmão havia falecido, naquele momento ela faz essa experiência de confiar, apesar da sua dor. E aí também está um sinal bonito para a gente, um sinal também interessante para a nossa vida. Você e eu temos confiado no Senhor, mesmo diante das nossas dificuldades, mesmo naquelas horas em que as coisas não saem como nós gostaríamos, mesmo naqueles instantes em que a gente queria que as coisas fossem assim ou daquele jeito, e elas acontecem diferente. E por isso eu falava já no início da missa, que nós vemos, inclusive no Evangelho de hoje, um crescimento espiritual de Marta. Ela, naquele outro instante do Evangelho, muito impetuosa, reclamona, questionando Jesus, e agora ela até diz, Senhor, se o Senhor tivesse estado aqui antes, meu irmão não teria morrido. Somos nós, né? Eu me coloco diante dessa palavra, e isso é bom também, a gente conversar assim com Jesus, dizer como estamos nos sentindo, e Marta faz isso, Senhor, eu realmente gostaria que o Senhor tivesse chegado antes, mas eu também acredito que para o Senhor nada é impossível. Eu creio firmemente quem Tu és. E essa profissão de fé foi feita antes, inclusive, da ressurreição de Lázaro. Antes, inclusive, de Jesus devolver a vida ao seu irmão. Então, ela não acredita só porque aconteceu. Ela acredita para que também essa graça acontecesse. Então, esta mulher que mostra para nós no Evangelho de hoje, essa evolução espiritual, inclusive. Talvez naquele outro momento ela só teria reclamado, saído e não tivesse dito a beleza do que disse. Mas hoje ela diz, Senhor, eu creio firmemente. Apesar da minha dor, eu creio. Apesar da tristeza que eu estou vivendo, eu creio. Apesar dessa minha dificuldade, apesar daquilo que está acontecendo, do que está acontecendo, não ter acontecido como eu gostaria, eu creio, Senhor. E aí está um ensinamento também para nós. Quantas vezes nos unimos e aproximamos de Deus e queremos que aconteça como pensamos, desejamos, mas nem sempre será assim. E é nessa hora em que realmente a gente prova, manifesta a nossa confiança, o nosso amor pelo Senhor. Então, queridos irmãos e irmãs, hoje aprendamos que também nós devemos evoluir, crescer espiritualmente. Talvez nós ainda estejamos vivendo impetuosamente, como Marta naquele primeiro momento, ela diz, Senhor, não te incomodas, não te importas comigo. E ela aprende com isso, cresce, evolui. A nossa fé, ela tem que realmente evoluir, se aprofundar. Nós temos que criar raízes mais profundas ao longo da nossa vida, para que, inclusive, quando nós passarmos por situações parecidas, de dificuldade, de tristeza, de dor, alguma situação que encontre a nossa vida e que não tenha acontecido exatamente como gostaríamos, que a gente possa, apesar dessas situações, dizer, Senhor, eu creio firmemente quem Tu és. Então eu convido você a rezar por isso nesse momento, a pedir também nesta manhã, confia no altar agora, a sua vida, uma oração particular por esse momento, reza
apresentando também essas situações mais difíceis, para que você não abale, não perca, não esmoreça na sua fé. Reze por tudo que você está passando e, inclusive, as coisas mais exigentes e difíceis. Confia isso numa prece ao Senhor, para que, apesar dessa tua dificuldade, você continue acreditando firmemente. Apesar da enfermidade, apesar da dificuldade na família, apesar da realidade do desemprego que muitos enfrentam, apesar daqueles pecados ainda enraizados, eu creio, Senhor, quem Tu és. Apresenta estas situações a Jesus, pedindo também esta divina misericórdia dEle sobre a sua vida, sobre o seu caminho, sobre o seu coração, e professa esta fé, como também fez Marta. Eu creio, Senhor, para que o milagre aconteça, para que a graça de Deus encontre morada sobre a sua vida. Eu creio firmemente. Apresenta essas dificuldades a Jesus, mas ao mesmo tempo diz, apesar de tudo isso, eu creio firmemente em quem Tu és. Não por acaso a palavra falava desta aliança, do amor, da generosidade de Deus que nos alcança. E é por isso que nós vamos seguindo, confiando e acreditando neste amor, na vitória, na graça derramada sobre nossa vida, que nos ajuda a fazer uma experiência de milagres. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.